Foi o Miguel Tabox ali que... Na presidência dele. Na presidência Isso, dele, né? ele era... digamos que ele não estava ainda envolvido com política, mas ele meio que foi era... um start pra ele entrar na política, né? Ganhou digamos que popularidade sim, né? no clube, Mas né? ele já tinha uma popularidade Sim. aqui, né? Uhum. Boa ou ruim, ele tinha. Sim, sim. Aí ele assumiu lá tal, e ele construiu lá, foi na administração dele lá. Que era um baita do prédio, né? Vixe, Pra ainda época, é. então, né? Nossa, imagina. E por quê? O que aconteceu com o TLC? Vou explicar para vocês aqui. Olha só, o clube estava tocando lá a bancarrota, com dívida trabalhista. O presidente do clube que tinha lá, um presidente, lá na década de 2000, ali naquele trajeto lá, ele chegava a um ponto de fazer algumas coisas absurdas. E a minha revolta era o Conselho Deliberativo que fiscaliza os atos do presidente e não fiscalizava. Aí teve eleição, o senhor Antônio Bonafé ganhou a eleição. Conta, eu conversei com ele, falei, ó, para, não vai ter mais festa, vai lá não. Porque o que acontece? Digamos, o Enio alugou lá para fazer uma festa, fazer um contrato. Ó, Enio, você cuida lá, não pode ter menor lá, eu beber bebida alcoólica. Aí o Enio deixava entrar, ele não deixava entrar não, que lá pulava pelo fundo, ele conhece a estrutura lá. Aí o conselho tutelar chegava lá, multava o Enio e o Trelawski Clube, o CPF, o CNPJ da empresa dele, o CNPJ do Trelawski Clube. E era 20 salário mínimo, né? Tá. E outro exemplo, foram lá para vender título, fizeram um folder, o cara tirou, tinha duas menininhas, uma de 11 e 13 anos de biquíni. Assim, Rapaz, eu me lembro da história. Veio pagar na minha coisa. De biquíni, na sauna. Na sauna. Tirou foto, as duas meninas deixaram, né, tal, assim, sem maldade, e colocou no folder, sem autorização dos pais. Os pais meteram ação, foi até o STJ. Quando eu peguei, foi só para protelar, porque uma hora não ia pagar. Depois nós fizemos mas de várias ações, trabalhista, olha, diversas, por má administração. O que aconteceu? O Bonafé fez uma reunião com os sócios, isso eu não era advogado, eu era o advogado lá, ó, vamos fazer o seguinte, ó, a dívida está em uns 600, 700 mil reais. Se cada sócio der R$1.000, sócios remidos. Colocou em votação, né? Porque tem que votar. Aí ganhou para pagar. Aí obriga todo mundo, né? Você sabe como funciona viver tipo um condomínio. Vai no voto, perdeu, já era. Aí, uns que não quiseram, todo mundo vai pagar. Mas só 180 pagaram. De quantos? Total? De 600. Segurar a dívida ali, pagando algumas coisas no período. Mas mesmo assim, aí de novo ele fez lá, falou, ó, vamos extinguir o clube, vamos vender. Eu não era advogado do clube. Fizeram 3 chamadas para comparecer, porque o quórum para vender o clube, ele é altíssimo, assim. Vamos supor, 2/3. Imagino. Vamos supor, se é 90, você tem que ter 60 votos. Se for 90, só para vocês terem uma ideia. 2/3 é 2 partes de 3, né? Então, tá. Não alcançava o quórum. Tipo, não precisa 60, chegava a 50 e pouco. Aí, e eles chamavam lá, o quórum, o pessoal não ia. Aí sabe o que eles fizeram? Uma ideia até inteligente. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse artigo que diz que tem que ter 2/3 e para votar ele, para mudar ele era menos voto, entendeu? Era menos não, voto. Mas não estava errado não, viu, Na Marcos? legalidade. Era menos voto pro cara mudar o estatuto. Mudar esse artigo que diz que era 2/3 do que você... Não, mas eu nem tô falando que tá certo ou errado. É a condição que vocês encontraram. Né? Ele tinha que decidir e o pessoal não via. Tá? Aí foram pro voto e aí mudou. Aí diminuiu o quórum. Aí fizeram isso que eu tô falando tá tudo em ata, tá? Só te perguntar a respeito dos remidos. Tinha gente que é remido que já não estava mais vivo por conta disso, que não ia votar, ou porque não tinha interesse mesmo na votação? Queria deixar protelar. Tinha quantidade de pessoas vivas, um ou outro não morreu, mas tinha gente. Muitos não iam, moravam fora. A diferença é muito grande, né? Moraram fora. Outros falavam que não ficou sabendo, né? Porque essa aí é convocado pelo rádio, por jornal, né? Tal, ou boca a boca. Tem uns realmente que falaram pra mim, eu acreditei, que não ficou sabendo. Aí, Marcos, o que aconteceu, Ana? Eles aprovaram, diminuiu o quórum, e nesse quórum foi lá, aprovou, extinguiu o clube, com autorização para venda. Venda lá, na época, 2,5 milhões de reais. Que ano? 2008, 2009. O clube foi arrematado pelo Joaquim, do Nove Estrelas. Sim. Ele arrematou. Essa venda não se deu por conta... Os sócios do clube não foram que fizeram a transação de venda. Não. Foi judicial. O juiz mandou vender. Tava uma dívida trabalhista lá, o juiz faz penhor lá, ele não pegou nada, pegou o imóvel, marcou o leilão lá, intimou, tal.
E era, inclusive foi no Fórum Antigo. O Joaquim foi lá e arrematou. Uhum. Entendeu? E ele só não é dono do clube. Uhum. Ó, o juiz mandou avaliar 1.500.000, foi a avaliação judicial. Uhum. E primeiro leilão, segundo leilão, 50%, 750 mil. Ele esperou, ele é um cara inteligente, esperou o primeiro leilão, ninguém foi lá, tinha pouca gente, 1,5 milhão. Segundo leilão, 750 mil, ele foi lá e arrematou. Ele arrematou. E ele só não é dono daquilo tudo lá por falta de orientação jurídica. E eu vou explicar para vocês por quê. Por que eu anulei esse leilão, onde eu entro nessa história. Aí... Você quebrou as pernas, então, do negócio. Foi, juridicamente. Aí o que aconteceu? Houve uma desavença, um desencontro entre o senhor Bonafé e o antigo advogado. Um cliente meu, que inclusive é amigo também, até faleceu, o Beto lá do Bolsão. Não sei se vocês conhecem o Beto do Bolsão Informática. Falou para ele, ó, pega, meu apelido é Peixe, sabe? Ó, pega o Peixe lá como advogado, tal, e daí o presidente vem em mim. E quando ele veio falar comigo, ele falou assim, ô Peixe, e nós também tomamos cerveja junto. Quanto você cobra aí pra anular um leilão? A gente cobra um salário mínimo, rapaz. Pensa que leilão é fácil? Vou lá só pra... Não brinca não. Falei, o que aconteceu? Três Lagoas Clube foi arrematado. O quê? O colega lá deixou arrematado? Deixou. Você não tá sabendo? Eu não tô sabendo. Aí eu falei, caraca. Aí ele falou, eu falei assim, presta atenção, deixa eu olhar o processo e a gente senta e conversa. Aí eu falei, ó, eu não quero esse colega aí não, você quer advogar, você quer que ele venha junto comigo, você fica só com ele, eu vou trabalhar do meu jeito. Aí fomos lá, notificamos ele, porque ele não é mais advogado do processo, eu fiz carga do processo, carga você pegar, levei para o meu escritório, dei uma estudada, 5 dias para eu fazer o chamado embargo da arrematação. Aí eu chamei ele e falei, ó, esse leilão é nulo. Quando eu dei uma lida nele lá. Aquilo que eu tava com 10-0 de impossibilidade, depois que eu estudei, virou 10-0 de possibilidade de, claro, falando isso com empáfia ou coisa sinônima, não. Pelo que eu vi ali. Perfeito. Por isso que eu tô falando com o Joaquim, e é um cara que é um excelente empresário, tu não conhece ele, pô. O cara toca aí uma empresa, né? Sim. Com o nome de Três Lagoas, né? Tal. Continuou do pai lá, mas ele que administra. Então, o que faltou para ele? Faltou orientação jurídica. O que aconteceu? A juíza que mandou o leilão, ela escreveu assim no despacho. Ó, o imóvel vai para leilão pelo preço da avaliação, 1,5 milhão. No primeiro leilão. Segundo leilão, autoriza 50%. Ela só colocou isso, não colocou o valor, não. Tá. Que pro óbvio é 750 mil. Perfeito. A dela colocou, interessado em parcelar, tem que apresentar um plano para essa juíza para ser analisado. Aí que não aconteceu? Aí, o que aconteceu? O Joaquim foi lá no dia lá, a leiloeira parcelou, ele deu uma entrada, parcelou para ele em 20 vezes. 20? Ele deu, acho que 300 mil reais, alguma coisa, e parcelou em 20 parcelas de 20 e poucos mil. Entendeu? Negócio. E sem autorização do juiz. A leiloeira não tem poder judicante, pô. Ela é só quando você dá, tal, seguir o que tá no edital do leilão, pô. Então, aí, quando eu vi aquilo lá, foi um dos motivos. Foi um dos motivos. Aí, quando eu vi aquilo lá, eu falei, ué, mas quem que autorizou essa senhora a parcelar pra ele? Não, tal, um dos motivos. Foi uns 5 motivos que eu aleguei lá. Todos firmes mesmo. Firmes. Daí eu chamei o senhor Antônio Bonafé e falei assim, Bonafé, ó, é o seguinte, esse leilão é nulo. Ele falou, e nós? Eu falei, ó, você já tá brigando com o cara lá, com o colega lá, porque ele quer um valor, porque o clube não tem dinheiro, senão pagava a dívida. Vamos fazer o seguinte, se eu anular, eu quero, como honorário, um pedaço do clube, digamos assim. Mais que um salário mínimo, né? Com certeza, né? Vocês viram lá onde tem aquela garagem lá? Agora lá? Sim. Aquela garagem é minha, é alugada. Perfeito, eu tenho 70 metros dali por 20 de fundo naquela rua ali. Sim. E eu fiz um contrato de risco. Eu só ia receber se eu anulasse. Perfeito. E a função do advogado nem sempre é assim, entendeu? Pode ser que o juiz acate ou não, né? Isso. Você tá entendendo? Então,
eu trabalhei por resultado. Tomando risco. Tomando risco. Mas quando eu analisei, eu falei, vamos. A dele falou assim: perdido vai os dedos, não vão os anéis, né? Como é que é? Vai os anéis, não vão os dedos. Isso. Fizemos um contrato, foi submetido à diretoria, ao conselho, aprovado, tal, assinamos, tal. Aí eu anulei, ganhei aqui Uhum. e em Campo Grande. Eu fui lá em Campo Grande fazer sustentação rural lá pelo tribunal. Perfeito. 3-0 lá. Daí eles não tiveram mais recurso para Brasília, o processo voltou, o leilão foi desfeito Uhum. e aí o Bonafé continuou a pagar as dívidas do clube. A partir do que foi aprovado na venda, porque correu alguém interessado em comprar. Entendeu? Eu ia perguntar um negócio, Uhum. porque eu sei que você vai dar esse spoiler, mas assim, há possibilidade do TLC voltar? Essa é a pergunta. Nenhuma. Zero. Nenhuma hipótese. Não tem jeito. Não tem jeito.